Bem, e agora, já que a gente abordou o extremo do hipertireoidismo, do excesso de hormônio tireoidiano, vamos abordar agora do pico para o abismo, ou falta completa do hormônio tireoidiano, que é o hipotireoidismo combinando com o coma mixedematoso. Então, o hipotireoidismo possui diversas causas, ainda mais do que no hipertireoidismo. Existem diversas doenças genéticas e congênitas, como agenesia de glândula tireoidiana, doenças relacionadas à disfunção da tireoglobulina, da presença de certas proteínas carreadoras e transportadoras no folículo, como a doença de Pendred e etc. Mas essas, felizmente, são muito raras. Existem causas de hipertireoidismo associadas à deficiência alimentar, especialmente de iodo e selênio, mas, felizmente, no nosso meio no Brasil, muito raras, tá? São mais comuns em nações, etnias muito afastadas do mar, onde não há também suplementação de iodo no sal usual. Isso é mais comum nos Alpes da Itália e no Himalaia, a gente ouve falar muito, mais raro no Brasil. Claro que cirurgia, radioterapia cervical pela destruição da glândula, então cada vez mais frequente no nosso meio médico, mas de longe Hashimoto, a doença autoimune da tireoide, é a causa mais importante e no contexto de emergência UTI também vai ser o Hashimoto a causa principal que a gente vai estar se deparando, tá? Então, Hashimoto também é uma doença autoimune, assim como o Graves, e às vezes eles fazem até overlapping um com o outro. O paciente pode ter autoimunidade para as duas coisas e se manifestar mais como hipo ou mais como hiper em um momento ou em outro. Nesse caso, a gente vai ter a produção do anticorpo antitireoperoxidase, aquela enzima responsável pela peroxidação da tireoglobulina com iodo e da antitireoglobulina. Então, eles vão ser anticorpos destruidores, tá? Vai haver invasão de linfócitos T que vão produzir esses anticorpos, que vão chamar, com outras situações inflamatórias, outras células de defesa com capacidade destruidora e citotóxicas e vão levar a uma destruição glandular. Então, progressivamente, a glândula vai se destruindo. Fatores de risco são vários, como a genética, é muito mais marcada, a gente vê bastante isso. Minha mãe tem, minha tia tem, não sei o quê, minha irmã, a pessoa acaba tendo. Idade mais comum e sexo mais comum em mulheres em idade fértil, tá? Uma proporção aqui do sexo feminino mais marcada do que na doença de Graves. A deficiência de iodo, felizmente, muito rara aqui no Brasil, mas pode estar relacionada ao hipotireoidismo também. E a trissomia do 21, a síndrome de Down. No diagnóstico, a gente vai ter T4 livre, ou T3 também, muito baixo no sangue, e por isso, lá naquele feedback que a gente falou, o TSH da hipófise vai estar extremamente elevado, tentando forçar a tireoide a produzir. Isso é um hipotireoidismo primário. A glândula não está funcionando e a hipófise está tentando forçar ela a produzir, mas não funciona. Existem os anticorpos positivos. Para fechar o diagnóstico, você só precisa de um desses dois. Usualmente fala-se que para pesquisa geral só o anti-TPO já tem uma acurácia suficiente, mas se ele vier negativo, você pode dosar o antitireoglobulina em seguida. Quando se faz a cintilografia, que normalmente não é necessária, é muito raro você ver isso, você vai ter baixa captação de iodo, porque os folículos estão destruídos, e pode haver no início um bócio pequeno e difuso. Isso confunde muito até no início da doença, porque como há uma infiltração por células de defesa, o bócio, na verdade, não é por aumento tanto, às vezes, do estroma da tireoide em si, a presença de folículos aumentados, etc. Na verdade, é pela inflamação. E muitas vezes podem ser formados pseudonódulos, que são amontoados de células de defesa, fazendo como se fossem pseudogranulomas ou pseudo-regiões linfocitárias de gânglios e etc., mas que na verdade não passam de nódulos falsos, que na verdade são inflamatórios. Esse bócio, usualmente, ele vai diminuindo a longo prazo e progressivamente, conforme a doença vai evoluindo, a tireoide vai perdendo volume e acaba perdendo função concomitantemente. A reposição do hormônio tireoidiano deve ser feita sempre em jejum, por via oral, evitar a administração concomitante de outros fármacos ou suplementos alimentares e de comida também, por 30 a 40 minutos antes, tá? Isso é muito importante. Usualmente, a dose final completa de um paciente com franco-hipotireoidismo é entre 1,4 a 1,8 microgramas por quilo dia. Mas como é uma doença autoimune,
tanto ela pode começar de forma muito lenta e evoluir vagarosamente ou rápido, como ela pode ter no início da doença um curso mais flutuante. Então, a avaliação de dose é algo que deve ser feito em toda consulta, porque a dose é dada por microgramas, então é uma avaliação muito pequenininha da necessidade pode ter repercussões na homeostase muito importantes, tá? Inclusive sintomatologias. Então, a vigilância dessa dose tem que ser bastante intensa. Lembrar de priorizar e orientar o paciente que ele não troque a marca, não porque existam marcas melhores, mas porque aqui no Brasil a gente precisa que um fármaco, para ser considerado similar a outro, ele tenha de 80% a 90% de similaridade. Esses 20% são mais que suficientes quando a gente está falando de microgramas para causar alteração na nossa homeostase. Então, independente da marca que o paciente escolher, ele tentar manter os ajustes sempre dentro da mesma marca. Às vezes ele só mudou a marca, usando a mesma dose, e isso há uma repercussão no nosso TSH, tá? Isso a gente falando ambulatorialmente. Quais são os sintomas mais comuns? São sintomas muito inespecíficos, apesar de serem comuns, tá? É uma pele seca e áspera, letargia, obstipação intestinal, pele amarelada, usualmente associada a hiperbeta-carotenemia, edema, que normalmente são edemas gravitacionais, mas são edemas mais duros, linfedemas. E em estágios mais graves pode existir a macroglossia, que é altamente sugestivo de ou hipotireoidismo muito descompensado, ou às vezes confunde até com quadros de acromegalia. Os sintomas também são muito inespecíficos, astenia, sonolência, intolerância ao frio, vertigem é muito comum nas doenças tiroidianas, mas são sintomas que, assim, qualquer residente R1 por aí pode ter, né? E não necessariamente isso aí é um hipotireoidismo, mas às vezes vale a pena dar uma olhada na tireoide. Laboratorialmente, usualmente o LDL acaba cursando com elevação por falta de clearance do receptor. Pode haver elevação do ADH, que normalmente o hormônio antidiurético a gente acaba não dosando, mas vê as repercussões deles. Pode haver redução de hormônios sexuais e hormônios de crescimento, porque se eu não tenho metabolismo ativado, se eu estou num momento de reserva econômica, não tem por que nem crescer, nem difundir, nem me reproduzir. Então, como uma forma de, até um aspecto de feedback evolutivo, acaba que esses outros hormônios entram em baixa também. Muito típico, muito chamativo, aqui essa casadinha de sódio baixo, tá? Sérico. Às vezes muito leve, às vezes muito pronunciado. E ocasionalmente nós podemos ver prolactinas elevadas. Essa aqui é elevada. Essa prolactina elevada usualmente não causa nenhum tipo de sintoma, mas em alguns casos mais peculiares pode estar relacionada à amenorreia e a sintomas mamários também, tá? Além do próprio hipogonadismo, que pode acontecer. Na clínica, a gente vai ver uma pressão, que aqui é o contrário do hipertireoidismo. Lá no hipertireoidismo, a gente tinha uma pressão que era divergente. Então, o paciente que fazia 17/9. Por quê? A sistólica ela é dada pelo débito cardíaco, especialmente, e que vai ser definido muito pela frequência cardíaca também, tá? Já aqui é um paciente que faz um 140/110. Por que que ele faz isso? Porque aqui, a diastólica é dada pela resistência vascular periférica, ou sistêmica, como vocês quiserem chamar. E essa resistência vascular está aumentada no paciente com hipotireoidismo, por diversos motivos. Pelo edema, pela resistência própria dos vasos, pela presença de aumento do turgor, pela presença de um extravasamento de líquido intersticial com maior quantidade de líquido intersticial, etc. Acontece bradicardia usualmente sinusal e baixa voltagem no eletrocardiograma também. Sintomas de C podem acontecer com certa frequência, não são tão dramáticos quanto no hipertireoidismo, mas acontecem, e podem levar até a mesma derrames pleurais e cardíacos e a uma DRC leve, tá? Bem, o tratamento, como a gente falou, vai ser a reposição da levotiroxina. É simples. Só que lembrar que as faixas de normalidade de TSH variam conforme a faixa etária do paciente. Isso nem sempre é muito especificado nos laboratórios, porque ainda é tema de muita controvérsia. Usualmente nos adultos, a gente vai falar de manter um TSH em nível de normalidade, tá? Mas pacientes mais idosos, a gente vai tender a permitir TSHs um pouco mais elevados, porque hipertireoidismo, ou mesmo que subclínico, pode causar
aumento de complicações ósseas e cardiovasculares. Então, a gente é mais permissivo. Não há diferença aqui com 80 anos ou mais em você manter uma dose hormonal muito mais normal, muito mais baixa. Isso pode não ter benefício nenhum do ponto de vista de mortalidade, tá certo? Bem, agora o coma mixedematoso em si. A franca descompensação do hipotireoidismo grave que a gente vai ver na nossa clínica, especialmente na emergência, na UTI, que às vezes é muito difícil de ser pensado muito mais do que no hipertireoidismo, na tempestade tireoidiana. Então, os sinais mais clássicos que a gente vai ter, o rebaixamento de nível de consciência é muito importante. Podem haver convulsões por diversos motivos, por hiponatremia, hipoglicemia, hipoxemia também. Edema generalizado e anasarca de fato. Lesão renal aguda por múltiplos fatores, pela IC, pelo edema, pela insuficiência renal pré-renal. IC, típica, como nós falamos, porque nós precisamos do hormônio tireoidiano para que o coração funcione, até para ter sensibilidade às catecolaminas. Hipotensão refratária pelo choque cardiovascular e típico e muito chamativo a hipotermia, tá certo? Ou a não existência de febre na presença de uma infecção. Alterações laboratoriais existem diversas, porque o corpo todo vai estar com a homeostase desregulada, mas o que chama muita atenção é a hiponatremia, CPK elevada. CPK elevada por quê? Porque existe muita associação de miosite, inflamação muscular nos quadros de hiper ou hipotireoidismo descompensado, especialmente aqui no coma mixedematoso. Disfunção renal que acaba sendo pronunciada no quadro de coma e hipocortisolismo. Novamente aqui o nosso cortisol andando de mão dada com a tireoide. Esse cortisolismo também podendo ser absoluto ou relativo. No absoluto, por relação a outra autoimunidade contra a adrenal, isso pode acontecer, é raro, mas existe. Mas no relativo, porque quando você começa a repor o hormônio tireoidiano, você acaba precisando de mais cortisol para organizar os seus distúrbios eletrolíticos e a sua pressão e acaba não conseguindo ter esse aumento, essa melhora da produção, além da própria homeostase da produção e armazenamento e circulação de cortisol, acontece pelo hormônio tireoidiano e a TBG. Então, o paciente acaba precisando de uma suplementação, reposição de cortisol muitas vezes. O tratamento usual do coma mixedematoso. A gente vai fazer uma dose de levotiroxina enteral. Infelizmente, no Brasil, a gente só tem a apresentação enteral. Então, se ele estiver em franco coma, intubação e etc., vai ter que ser pela sonda. Mas nos Estados Unidos, eles têm o T3 venoso. Usualmente, a gente fala de fazer um ataque de em torno de 200 microgramas por dia e uma manutenção de em torno de 100 microgramas por dia. Claro que você pode calcular isso por quilo-peso também, falando para fazer 1,8 microgramas por quilo, tá? Mas, lembrar que você não precisa fazer doses cavalares, fazer 800 mil microgramas. Não, porque só de você iniciar esse hormônio tireoidiano numa faixa mínima de qualidade ali, ele já vai começar a ter uma homeostase melhorada rapidamente. É muito mais tranquilo, muito mais fácil essa resposta do que quando a gente está falando do hipertireoidismo, tá? Lembrar sempre do corticoide, porque é um paciente que muitas vezes está em choque, vai ter distúrbios eletrolíticos e vai precisar de mais cortisol na recuperação, e eles fazem esse hipercortisolismo. Então, já vi paciente, não comigo, mas já ouvi de colegas, pacientes que morreram por choque refratário porque começaram o tratamento e não fizeram o corticoide, tá? Então, é importante fazer o corticoide. E tratar fator precipitante é óbvio, né? Porque se você não tratar uma infecção ou alguma outra coisa que causou, você não vai conseguir reverter o quadro, tá?